esse tipo de cara. Ele estava bem aqui. Mas o homem disse que ainda tinha um longo caminho a percorrer, porque não conseguiria nem limpar a masmorra sozinho. Ele enviou Ken para a masmorra Kobold e decidiu ver como ele lidaria com essa tarefa. O cara ficou surpreso e perguntou se achava demais. Mas o homem respondeu calmamente que não o havia forçado a fazer nada e que poderia desistir se quisesse. Essas palavras apenas convenceram o cara de que seu chefe era uma pessoa um tanto estranha, e ele resolveu lembrá-lo de que ele tem um metabolismo acelerado e já estava com fome. O homem gritou com ele, dizendo que ele já havia pedido e comido toneladas de comida há poucos momentos. E naquele momento, Ken chegou ao seu destino. Ken saiu do carro e disse que a masmorra Kobold não seria fácil para um jogador comum passar sozinho. Ele ficou surpreso com a escolha, porque poderia não ganhar dinheiro com esse negócio. Ele desceu até o portal, e parece que a tarefa é muito difícil, mas apenas para outros que não sabem derrotar kobolds, e não para ele. Um homem observa Ken através de binóculos e informa onde ele está. Essa pessoa era a secretária daquele careca que vimos antes. Ela informa no rádio que Ken já está se aproximando do portal. O homem e o rapaz ficaram surpresos ao ver Ken já estar na entrada do portal quando a garota perguntou se ela precisava ligar o cronômetro agora. Isso divertiu o homem e, levantando o rádio, perguntou se havia preparado alguma coisa para a passagem da masmorra. Ela respondeu que ele não parecia ter trazido nada de especial consigo. Quando o cara ouviu isso, chamou Ken de louco. E acrescentou que talvez não tenha preparado nada porque era muito arrogante, ou talvez essa confiança não fosse um blefe, pensou o homem. Em um restaurante japonês, falava-se sobre a guilda, que eles ainda não entendem bem a situação atual, e que o Messias não é um grande problema. Alguém pediu para não falar assim, e para acalmar a raiva havia 3 pares de sapatos na entrada. O jovem da guilda Messiah King continuou que era muito difícil prever o que poderia acontecer na masmorra devido ao grande número de fatores interferentes. E foi uma pena que eles voltaram de mãos vazias, mas pelo menos o dano não foi que ótimo. O homem perguntou-lhe que não era tão grande, acrescentando que 5 dos seus alunos morreram, e ele acredita que o dano não é tão grande. O cara estava claramente assustado e se arrependeu de suas palavras, e começou a dar desculpas para ele. O homem perguntou ao cara que Lei provavelmente sabia sobre eles, sobre sua conexão com a Skull Guild, porque foi por isso que ele ofereceu o trabalho relacionado à masmorra de nível A+, para eles primeiro. O cara da guilda Messias percebeu que havia contado mais do que o necessário, e o jogador continuou, e disse que, claro, como ele disse, ninguém pode saber sobre as coisas que podem entrar na masmorra. No entanto, ele não está tentando dizer que seu povo foi destruído, junto com os orcs. O cara imediatamente se desculpou e disse que deveria ter pensado 2 vezes antes de dizer tais coisas, e que se lhe dessem algum tempo ele investigaria. Mas o homem da cicatriz disse que não era necessário, pois eles próprios já haviam iniciado a investigação e o convidaram para tomar um drink com eles. O cara ergueu a taça e o homem continuou que, apesar da situação atual, todos são aliados. E que ele só queria que ele entendesse o quão profundamente ofendidos eles estavam. E se houver alguma divergência entre camaradas, um copo de álcool vai ajudar nisso. Se forem camaradas, claro, os 2 japoneses saíram e foram embora, deixando o coitado sozinho com o álcool. O próprio cara pensou que havia subestimado o mestre arqueiro, o mestre espadachim, e precisava bolar outro plano rapidamente, agora mesmo. Os artesãos saíram para a rua onde um carro já os esperava. Um deles recebeu uma ligação e falava ao telefone sobre prejuízos deles. Ele foi informado de que os que estavam na lista de assassinatos nada tiveram a ver com isso, o que significa que foi cometido por alguém sem as melhores habilidades. A Guilda Fênix é o próximo alvo, e eles são os únicos que restam. E se não for alguém da lista de vítimas que poderia esconder seus poderes propositalmente, provavelmente outra facção o fez, sobre a qual ainda não sabem nada. Não muito longe da masmorra Kobold, 2 homens conversavam sobre os jogadores que entraram no portal. Um deles disse que não tinha visto nenhum jogador são, e que esse cara morreria em breve, o que provavelmente ativaria o portão novamente. Afinal, ele foi para lá sozinho, e é improvável que sobreviva. Quando o homem disse isso, o portal atrás dele brilhou intensamente. O segundo pensou que o mais velho estava certo quando viu a mesma luz, mas o mais velho disse que isso acontece quando o portal é limpo. Pegando o binóculo, ele gritou que aquela não era uma masmorra que pudesse ser limpa mesmo por uma multidão inteira, quando ele estava distraído com seu parceiro. Ele ficou bravo e disse que precisavam encontrar o cara que limpou essa masmorra, mas parece que ele já foi encontrado. Terminado o portal, Ken já entrou no carro e saiu de lá. Isso deixou o homem furioso, e ele começou a gritar que, como tiraram dinheiro dele, deveriam fazer o trabalho deles e pegar o cara. Ele continuou a gritar com eles por sua incompetência quando sua secretária ligou para ele. Ela disse a ele que não pagou, e que ele mesmo disse que eram da cidade dele, e vieram ajudá-lo. Ele deve estar muito envergonhado agora. E ela acrescentou que, em vez de pagar,
Ele disse que os levaria para tomar alguns drinks. Constrangido com a situação, ele disse que decidiu parar de beber a partir de hoje. A garota estava prestes a sair, e disse a ele que se esse cara fosse Ken, ele não deveria se preocupar porque decidiu trabalhar com eles. O homem pensou na calma que ela respondeu, mas lembrou que foi nessa época que a conheceu. Enquanto ele pensava nisso, um homem loiro entrou no escritório com uma sacola grande, dizendo ter oferecido um lanche à secretária Lee, mas ela simplesmente o ignorou e foi embora. O homem respondeu que o mais importante era que Ken completasse a tarefa em meio-dia e atendesse às suas expectativas. Olhando para cima, ele viu o pacote enorme que o cara carregava consigo e gritou com ele por sua imprudência. Enquanto isso, no carro, Ken estava dirigindo depois de limpar a masmorra. Ele parecia bem, o que significa que não estava ferido. Quando ele saiu do portal, havia um walkie-talkie e um bilhete em seu carro. Ken ficou surpreso com isso. Ele se perguntou por que precisava de um walkie-talkie e se iriam fazer um acordo com ele ou não. E em outra parte da cidade, aquele cara da guilda estava se perguntando como ele iria encontrar o mestre naquele estado. De repente, alguém ligou para ele e, ao saber da notícia, ele saiu correndo em seu carro para algum lugar. No restaurante, Vincent disse a alguém que seria ótimo se eles lidassem com isso em silêncio, como sempre. O homem respondeu que entendia tudo e perguntou se Vincent havia falado com a pessoa que deveria proteger. Mas Vincent disse que falaria com ele depois dessa conversa. Ele disse que iria falar para seus subordinados tomarem cuidado. Vincent pediu para ele não deixar o cara morrer. Ele cuidaria do resto. Um cara da Guilda do Messias ouviu a conversa e ficou interessado em saber o quanto Vincent sabia sobre a Guilda da Caveira. Como um homem se aproximou dele e disse que também estava interessado, porque Vincent era bastante influente. Ele disse que Vincent, escondido atrás de seu negócio, disse que queria aprender mais sobre a Skull Guild. O homem disse que seria difícil para ele compartilhar informações sobre a Guilda Caveira, mesmo com ele. E Vincent percebeu que ele estava mais cauteloso do que o normal. E então ele contou a ele sobre o segredo, sobre os caras da Skull Guild que morreram naquela masmorra de nível A+. Ao saber da notícia, o cara ficou nervoso e decidiu que não conseguiria lidar com isso sozinho e que teria problemas se contasse isso ao mestre. O cara perguntou com quem Vincent estava falando agora, e ele respondeu que era Charles e que Vincent trabalha frequentemente com ele. Charles é um mercenário, não é membro de nenhuma guilda e pode fazer tudo o que lhe for mandado, desde que seja pago. Vincent se levantou e foi em direção à saída, e Charles fez uma reverência atrás dele. O cara agradeceu pela ajuda à Guilda do Messias e por fornecer informações. Mas o cara não ia sair, mas desceu até Charles para conversar com ele. Charles foi reconhecido por Cole, um cara da Guilda do Messias. Cole sentou-se em frente a Charles e imediatamente começou a trabalhar, dizendo que não sabia sobre o que ele e Vincent estavam conversando, mas que tinha uma proposta para ele. Ele começou de longe, falando sobre algo relacionado à cooperação com a Guilda do Messias. Charles já estava nervoso, perguntou o que ele queria dizer e pediu-lhe que falasse de forma mais simples. Cole disse que estava falando de um negócio que lhe traria bons lucros, mas ele ainda parecia não entender. Parecia que demoraria mais do que ele imaginava. Vincent sentou-se em seu carro e a secretária disse que conseguiu assumir o calabouço público como ele mandou. Mas isso a surpreendeu, pois ele normalmente não usa outros métodos. Ela perguntou se não complicaria as coisas se eles interviessem diretamente. Vincent respondeu que a Guilda Tagarela deveria começar a agir já que ele estava causando tanto barulho. Agora que o local e os atores coadjuvantes foram escolhidos, precisamos preparar o palco para o personagem principal. Com estas palavras, Vincent chamou Ken. Cole foi deixado sozinho no restaurante e, pensando no que Vincent estava fazendo, começou a roer as unhas nervosamente. Charles disse a ele que 5 deles, incluindo Charles, ele pediu para proteger esse homem. Ele deve ser um cara importante. Cole decidiu verificar o nome do membro da lista da masmorra de nível A+, mas era impossível para ele ir contra os veteranos da Guilda Skull sozinho, ele pensou. Ele achou que era uma isca muito óbvia e não sabia se deveria segurá-la ou não. E na manhã seguinte o carro de Ken parou em frente à casa. Ken disse pelo rádio que provavelmente passou no teste, e a voz do rádio confirmou isso, acrescentando que ele fez isso mais rápido do que pensava, e perguntou por que ele estava escondendo suas reais habilidades. Sem suspeitar de nada dele, e isso é pura curiosidade, Ken respondeu que só mostrou suas habilidades porque lhe pediram. A voz disse que como queria comprar uma masmorra, colocou a lista das masmorras que conseguiu proteger na 19ª cela da estação. Ele se ofereceu para dar uma olhada na lista, e se precisasse de alguma coisa deveria contatá-los, mas Ken disse que tinha algumas coisas para fazer, então ligaria para eles em alguns dias. O homem disse que estava pronto para esperar. O cara também estava sentado no escritório. O cara perguntou se seu chefe realmente pretendia fazer um acordo com esse cara, e que ele tinha um pressentimento de que esse cara era perigoso. Mas o homem disse que seu sentimento interior sempre se revelou correto.
E, mesmo assim, o trabalho de um corretor